Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nosso canal. Que bom nos encontrarmos aqui para mais um momento de devocional e também de oração na presença de Deus. Nós estamos aí partindo já para mais de 45 dias de oração da manhã aqui no nosso canal, onde todos os dias, a partir das 8 horas, está disponível aqui este momento de reflexão na palavra e também de oração na fé. Quero mais uma vez pedir para você que não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe seu joinha neste vídeo, um comentário e compartilhe nas suas redes sociais, principalmente pelo grupo do WhatsApp, dos seus familiares e seus amigos. Quem sabe você será um instrumento de Deus para poder estender a mão a alguém através de uma palavra e também de uma oração. O nosso Salmos de hoje está no Salmos de número 45 e eu gostaria de ler o versículo de número 6 e 7 para a nossa meditação. Sem mais delongas, Salmos 45, versículos 6 e 7, está escrito assim: O teu trono, ó Deus, é eterno e perfeito, ou perpétuo, melhor dizendo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Estes salmos, de número 45, ele tem um pouco de complexidade na sua interpretação ou no seu entendimento, de forma de um raciocínio simplesmente natural. Se você nunca estudou a Bíblia de forma completa ou plena, no seu conteúdo máximo, quando eu falo isso, eu me refiro a você pelo menos ter lido uma única vez ou duas vezes todos os livros da Bíblia Sagrada, que é composta de 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e também 27 livros no Novo Testamento. Quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, muitas coisas ficam mais simples, mais compreensíveis, porque se você lê o Novo Testamento sem conhecer o Antigo, algumas falas, tanto de Jesus como também dos apóstolos, vai gerar em você muitas dúvidas, porque algo que eles tratam no Novo Testamento é o complemento de algo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, quando você lê o Antigo Testamento e depois lê o Novo Testamento, quando você chegar no Novo Testamento, você vai ter uma compreensão de algumas coisas que você conheceu, leu acerca de profecias, acerca do próprio Cristo, acerca da igreja, acerca dos tempos finais e etc. E o Salmos 45, ele tem a sua complexibilidade porque ele está inserido no grupo dos salmos que nós chamamos salmos messiânicos e também no salmo profético. E o Salmo 45, ele não deixa de ser um salmo profético. O Salmos 45, também para alguns estudiosos da Bíblia, ele recebe o título como Cântico Nupcial de um Soberano. E se você ler do versículo 1 até o versículo de número 17, que compõe os Salmos 45, você vai chegar a esta conclusão que é um diálogo, provavelmente entre duas ou mais pessoas, e que quando nós lemos o versículo 6 e 7, sem realmente conhecer a Sagrada Escritura, gera em nós uma interrogação. Como assim? O versículo 7, por exemplo: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade, por isso Deus, o teu Deus. Existem dois deuses? Ou existe um Deus? E aí? Vou deixar para você pensar a respeito disso. Mas eu quero trazer uma luz sobre esta passagem bíblica ao seu entendimento. E até o final deste vídeo, você vai glorificar a Deus
porque Deus vai trazer entendimento e esclarecimento acerca daquilo que aparentemente está obscuro aos nossos olhos, à primeira mão ou à primeira instância. Pois bem, vamos refletir no Salmos 45, nos 2 versículos que lemos. Mas a primeira observação que quero destacar é que esses 2 versículos que nós lemos têm em Jesus Cristo o seu pleno cumprimento. Nós vamos ver esta profecia dentro destes salmos. Nós vamos ver o cumprimento dela na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o Messias. Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, foi o Messias que os judeus, do período que nós falamos entre a transição do cativeiro do povo de Israel, da saída do cativeiro, depois ficou 400 anos sem receber nenhuma profecia, sem nenhum profeta, alçar a voz profética e falar em nome de Deus ao povo de Israel. Agora o Novo Testamento inicia-se com o nascimento de 2 personagens fundamentais na história de Cristo e no início da história da igreja. O primeiro é João Batista, filho de Zacarias, com Isabel. Zacarias, um sacerdote, estava exercendo a sua função, e no dia em que ele recebe a graça e a oportunidade de servir ao Senhor no templo, oferecendo incenso, ele é visitado por um anjo que anuncia a gestação da sua mulher, ou seja, a gravidez de Isabel, e o nascimento de um menino que seria o precursor do Filho de Deus. Ora, estou falando de João Batista. A Bíblia nos diz que João Batista nasce junto com Jesus, e esses 2 personagens fazem toda a diferença na história das profecias bíblicas. Mas resumindo, para que nós chegamos logo à conclusão deste meu raciocínio, os versículos 6 e 7 falam a respeito de Cristo, ou tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus de forma plena. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 8, vai tratar sobre este mesmo versículo, e ele vai trazer o entendimento de que esses 2 versículos, pelo escritor aos Hebreus, aplica-se à exaltação, preeminência, autoridade e caráter de Jesus Cristo. E dentro destes 2 versículos, eu quero destacar pelo menos 4 verdades bíblicas a respeito de Jesus dentro do Salmos 45, que já anunciei que é um salmo profético. A primeira verdade que quero destacar é sobre o domínio de Cristo, que será para todos sempre. Versículo de número 6: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. Se nós lêssemos somente esse versículo de forma isolada, o nosso entendimento seria que o escritor está referindo-se ao Deus Pai, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Mas quando lemos o 6, o 7, quando nós lemos o contexto dos Salmos 45, nós chegamos à conclusão que a pessoa que está escrevendo, referindo-se a este Deus, anunciando que o teu trono será eterno e perpétuo, está falando de Jesus. Prova o pastor Marcos. Vamos ler o versículo 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus. Quem era o Deus de Jesus? O Deus Pai. Sim ou não? Sim. Deus Pai era o Deus de Jesus. Jesus, segundo as Escrituras Sagradas, é as primícias da criação, é o primogênito da criação. Deus deu a Jesus a mesma autoridade que ele possui, mas Jesus em nenhum momento, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7, ou 6 a seguir. Você vai encontrar o escritor aos Filipenses, que é o apóstolo Paulo, anunciar o seguinte sobre Jesus: ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando nós lemos o versículo 7, nós temos a compreensão de que o 6 está fazendo referência de Jesus. O trono
deste Deus que o escritor do Salmos 45, versículo 6 anuncia, está fazendo referência à pessoa de Jesus. Está fazendo referência à pessoa do Messias. Logo, a primeira verdade que destacamos é que o domínio de Cristo será para todos sempre. O rei messiânico é chamado de Deus, no versículo 6, e é diferenciado de teu Deus, isto é, o Pai, no versículo de número 7. Sabe o que isso significa? Tanto Cristo quanto o Pai são Deus em plenitude. A segunda verdade, para nós ganharmos tempo, neste Salmos 45, nós vemos a característica mais proeminente de Cristo em termos de amar e obedecer. Isso está no versículo de número 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Jesus ama a justiça. Sua alegria consiste no cumprimento da vontade do Pai. O salmista, no Salmos 40, versículo 8, diz que se deleita em fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, lá no Getsêmani, Lucas capítulo 22, na oração da angústia de sua alma, Jesus vai dizer, olha, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus teve prazer em cumprir a vontade de Deus, até porque em João capítulo de número 5, nós vemos a declaração do próprio Cristo, que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Com isto, nós entendemos também, através do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, de que ele manifestou-se, e a respeito disso estava escrito desde a antiguidade, que ele viria para fazer a vontade do Pai. Jesus ama a justiça, mas ele aborrece a iniquidade. A terceira verdade é que pelo fato de Jesus amar a justiça e aborrecer a impiedade, Deus o Pai o estabeleceu a ungí-lo sobre todos os demais. Jesus não é inferior aos anjos, pelo contrário, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi feito menor do que os anjos, mas foi coroado de honra e de glória. Aliás, ao nome de Jesus foi dado poder nos céus e na terra. Pelo nome de Jesus se sujeitam todos os homens, todos os seres criados por Deus no céu, na terra e debaixo da terra. Pelo nome de Jesus, os homens podem alcançar a salvação. Pelo nome de Jesus, os demônios os demônios, melhor dizendo, são submissos, eles não resistem à autoridade do nome de Jesus. Eles se sujeitam a esta autoridade que o Pai outorgou à igreja pelo nome de Cristo Jesus. A quarta verdade, e eu encerro aqui a nossa reflexão para nós orarmos, é que assim como o Pai ungiu a Jesus, conforme Atos 10 e 38, o Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus foi ungido por Deus. Sabe quando? Quando Jesus é batizado por João Batista, nas águas do Rio Jordão, a Bíblia diz que o céu se abriu, ouviu uma voz que todos ouviram e o Espírito de Deus desceu em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. E aí Jesus sai dali e vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, sai do deserto depois de 40 dias, venceu o diabo, venceu a tentação, e quando ele retorna para as regiões da Galileia, para as regiões onde ele iria iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que Jesus entra numa sinagoga, pega o livro da lei e ele faz a leitura de um texto que está no profeta Isaías, que também é um profeta messiânico, e a profecia que Jesus leu foi a respeito do Espírito de Deus que estava sobre o Messias. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos, para curar os cegos, enfim. Jesus faz uma leitura do profeta Isaías e quando ele termina, se assenta e diz, hoje se cumpriu esta escritura entre vós. Ou seja, Jesus estava dizendo, Deus me ungiu, eu sou ungido por Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus então realmente inicia o seu ministério pregando o evangelho do reino
ensinando nas sinagogas, curando a todos os enfermos e libertando todos os oprimidos do diabo. Agora, uma verdade eu preciso relatar a você que está assistindo este vídeo neste momento. Jesus também, assim como o Pai, assim como Deus Pai ungiu a Jesus, assim também Jesus nos ungiu com o Espírito Santo de forma abundante para sermos e vivermos segundo a sua vontade, à medida em que nós amamos a justiça e aborrecermos toda a sorte de impiedade. O Senhor também dará a nós o privilégio de nos assentarmos juntamente com Ele no seu trono. Por isso, ame a justiça, aborreça a impiedade, e Deus com certeza vai exaltar você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante de Tua presença, nos colocamos mais uma manhã, mais um dia, diante do Teu altar, diante do altar da oração. Senhor, este canal tem sido o quarto de guerra para muitas pessoas. Este momento de oração da manhã tem feito diferença nas nossas vidas, porque temos alimentado a nossa alma com uma palavra bíblica sadia, com uma palavra bíblica coerente e que realmente tem trazido entendimento aos nossos ouvidos e, consequentemente, ao nosso coração. E quando depositada esta Tua palavra no nosso coração, conforme Provérbios capítulo 4, versículo 22, será saúde para os nossos ossos. Pai, nós queremos tributar ao Senhor honra e glória por ter permitido as Sagradas Escrituras ser traduzidas para a nossa linguagem portuguesa. E hoje temos acesso a esta palavra. Hoje temos acesso a estas verdades. E hoje, nesta manhã, obrigado por abrir o nosso entendimento acerca de um texto complexo de se compreender. Que nós possamos, ó Pai, compartilhar este aprendizado, esta revelação exposta, ó Deus, nas Sagradas Escrituras, para que outras e outras pessoas compreendam, ó Deus, acerca de Cristo, o que está a nós revelado. Pai, no nome de Jesus, assim como Filho de Deus, assim como Jesus o Messias amava a justiça e aborrecia a iniquidade, nós também pedimos a Ti que, como filhos do Deus Altíssimo, como servos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, nós queremos também amar a justiça e aborrecer toda a sorte de impiedade e o mal. Senhor, nos ajude a vivermos também justiça, a amarmos a justiça, a praticarmos a justiça, para que as pessoas, ao olhar para nós, nos identifiquem em Cristo ou como Cristo Jesus, não só em palavras, mas principalmente em obras. Sê conosco neste dia, Senhor, neste segundo dia de semana, nesta terça-feira. Sê conosco neste dia em que o Teu Filho estará assistindo este vídeo, que a Tua mão os alcance e que esta verdade os liberte de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, guarde-nos de toda injustiça e que a Tua justiça em nós prevaleça no nosso trabalho, no nosso ministério, no âmbito familiar, aonde colocarmos a planta do nosso pé, que possamos agir com justiça e que possamos aborrecer o mal, a impiedade e a iniquidade. Em nome e para a glória de Teu Filho Jesus, eu faço esta oração com base nesta leitura bíblica, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um vídeo. Hoje passamos um pouquinho, do nosso tempo, mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus proporcione a mim e a você o privilégio de continuar servindo em sinceridade e jamais nos afastarmos da palavra de Deus, e que a nossa fé esteja firmada em Cristo Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus, e nos encontramos amanhã para mais uma oração da manhã aqui no nosso canal.